colocado, onde a tua influência pode chegar, o Senhor deseja restaurar. Senhor, fala conosco, Pai. Dispõe os nossos corações, dispõe, ó Deus, todo o nosso ser para ouvir a tua voz. Precisamos, ó Deus, ouvi-lo. Permita, Pai, que a verdade da sua palavra grite profundo no nosso ser. Tira, Pai, as distrações. Tira, Senhor, tudo aquilo que pode nos impedir de ouvi-lo. E permita, ó Deus, que todo o nosso ser consiga ouvi-lo em cada canto, cada área do nosso viver. Não permita que ninguém saia daqui sem ser tocado pela verdade da tua palavra. Mas, Pai, que possamos compreender, que possamos ouvi-lo, mas que possamos receber do Senhor também a capacidade para colocar essas verdades em prática. Encontra cada um de nós, ó Deus, fortaleça-nos, transforma-nos, renova-nos e leva-nos como agentes transformadores de vidas, de famílias e da sociedade. Não porque somos bons, mas porque o Senhor é bom, porque o Senhor se entregou no nosso lugar, tomou a nossa condenação, mas ressuscitou e está vivo. Sabemos que o Senhor pode fazer isso em nós. Sabemos que o Senhor pode fazer isso naqueles que amamos. Sabemos que o Senhor pode fazer isso através de nós. Por isso insistimos, opera em nós reconstrução, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Quero ler um trecho da palavra de Deus que é um belo convite para cada um de nós a respeito da porção da palavra de Deus que nós vamos continuar estudando nessa série, onde o Senhor nos chamou a reconstruir. Você sabe aquilo que o Senhor está falando com você a respeito de reconstrução. Deus dá algumas pausas, nós temos outras pregações, outros estudos que agregam, abençoam as nossas vidas, e de tempo em tempo a gente volta a essa série, e o Senhor volta a insistir com você sobre que o tempo chegou de restauração. Então, neste canto, nessa área que o Senhor tem insistido a reconstruir, a restaurar na sua vida, na sua história, através da sua história, ouça esse trecho da voz do próprio Senhor Jesus lá em Marcos. Depois eu vou dar o capítulo e o versículo, mas neste momento eu quero que você apenas ouça. Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Nosso Senhor Jesus disse essas palavras ali em Marcos capítulo 10, a partir do versículo 42. O Senhor Jesus desconstrói aquilo que é natural entre a convivência comum das pessoas. É mais comum que aqueles que são poderosos, aqueles que têm títulos, aqueles que têm poder, status, dinheiros, recursos, sejam aqueles que devem ser servidos. Mas Jesus chega no ambiente e diz exatamente o contrário. Essa semana eu estava em um grupo de pessoas, eu nem lembro quem eram as pessoas, mas eu me lembro de um comentário a respeito da geração, dos jovens e dos mais novos, e eu até discordo em certa parte. Eu acho que é um problema mais do coração do ser humano do que necessariamente de uma geração. Talvez uma geração reflita um pouquinho mais e menos, apareça um pouquinho mais e menos isso. Mas o comentário foi que a pessoa ficou chocada. Em um ambiente de um shopping center, as pessoas comeram e levantaram e deixaram toda a sujeira lá, toda a comida lá, e aquilo incomodou a pessoa, porque nós somos chamados para servir. Ah não, mas tem alguém pago, tem alguém ali contratado. E aí eu fiquei pensando que em um momento eu usei uma dessas expressões. Eu falei, a Thalita falou, gente, vamos recolher aqui, vamos pegar as coisas. Eu falei, mas vamos tirar o emprego da pessoa que está recolhendo, né? Aí essa pessoa, sem saber nessa ocasião, falou, mas a pessoa pode recolher as outras coisas, limpar a mesa, mas não precisa recolher o nosso lixo, né? Eu dei aquela engolida assim, seco, né? Não falei nada, falei, tá bom, Deus, já entendi o recado. Mas não é natural, não é mais natural nós nos importarmos com servir.
E os valores, a forma com que as coisas são colocadas, elas vão ficando um tanto quanto informe. Aqui nós temos os tijolos emprestados aí pelo Ricardo e a família que estão em construção, e às vezes a gente vai vendo a nossa vida um pouco bagunçada assim. O valor do serviço, o valor da vida parece que ficou um pouco, está estranho, não tá bonito, não está organizado. E aí vem Jesus e parece que bagunça um pouco mais ainda, coloca as coisas de uma forma que fica mais estranha. Porque agora quem vai ser servido não é quem tem recurso, não é quem tem nome, não é quem tem status. Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam. Então isso Jesus está, dizendo, permanecer igual. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, ao contrário. E aí então Jesus vai desconstruindo uma cultura humana, egoísta, de valores em cima de ter, de ser, de construir algo em suas próprias forças. Mas o que mais me chama a atenção nesse texto, e preste bastante atenção, porque tudo que nós vamos ler e estudar tem a ver com este último versículo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O Senhor rompeu a história, porque o Senhor conhece a sua derrota. O Senhor rompeu a história, deixou o céu, deixou a sua glória, porque o Senhor conhece a sua bagunça. Mas o Senhor deseja para nós restauração, reconstrução. E existem formas, existem meios pelo qual a palavra de Deus vai ajustando aquilo que está desajustado e vai colocando ordem na bagunça que há em mim, há em você, e então aquilo que está desconstruído pode de novo ganhar forma. Para quem a palavra de Deus chega no canto, na área, naquela vida, naquela família, naquelas pessoas, naquela estrutura, e a palavra de Deus chega para dizer: eu dei a minha vida por você, para que aquilo que você foi desfigurado, aquilo que você foi destruído, eu possa restaurá-lo. Jesus deu a vida para que nós pudéssemos ser restaurados, para que nós pudéssemos ter vida. E agora eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Neemias capítulo 3, é a quarta mensagem, mas é o capítulo 3, nós temos estudado o livro de Neemias, Deus tem tocado nos nossos corações a respeito de tudo aquilo que Ele deseja restaurar, e é bem possível que entre as semanas e os períodos que Deus está falando com você sobre restauração, sobre a reconstrução, você se sinta como eu em alguns momentos, e você olha e fala: mas será mesmo? Será que vai acontecer essa restauração sobre a minha vida? E você se sente desanimado, mas o Senhor há de completar a obra que Ele começou. Nós começamos a ler Neemias capítulo 1, e Deus levanta um homem, uma pessoa, que olha a situação, que olha toda aquela situação de desconstrução e desgraça, e uma pessoa se compadece da situação, uma pessoa olha para aquela situação, e ele não se coloca como redentor, como salvador de todos, antes ele se coloca diante de Deus, e diz: Senhor, olha como estão essas pessoas, olha como estão o seu povo, olha a situação, Deus tenha misericórdia, Deus nos perdoa, sabemos que é o nosso pecado que nos levou a tantas desgraças, a tantas ruínas, a tanta deformidade. Deus tenha misericórdia, perdoa o nosso pecado, Deus restaura-nos. E deixa eu te dizer uma coisa, cuidado, porque quando você ora, você é o primeiro que Deus já está levantando para trabalhar. Você já está orando porque o Espírito Santo de Deus já tocou no seu coração, porque Deus já está te chamando a restaurar. Então, se algo está te incomodando, como incomodou o coração de Neemias, e se você está colocando algo diante do Senhor, saiba que Deus já começou algo de restauração, em você, na sua casa, no seu casamento, na sua família, com os seus filhos, na igreja, na sociedade, em São Sebastião, em cada lugar onde Deus pode nos levar. E aí nós vamos aprendendo alguns recursos, algumas ferramentas, pela qual Deus foi instrumentalizando a vida de Neemias e os outros envolvidos nessa reconstrução. E quando chega hoje, nós temos esse convite mais que especial, é tempo de restauração. E eu gostaria que vocês lessem a segunda frase ali, embaixo do é tempo de restauração, depois que eu terminar de ler é tempo de restauração, pode ser? É tempo de restauração.
cada um fazendo a sua parte. Quando nós vamos abrir aqui o capítulo 3 e nós vamos ler junto grande parte do capítulo 3, e eu desafio você a terminar de ler em sua casa o capítulo 3, é possível que você se pergunte por que tantos nomes, por que tantas coisas repetidas. Mas a palavra de Deus tem princípios norteadores, que nos encorajam, que nos levantam e nos dão tudo aquilo que a gente precisa para uma caminhada de restauração. Então, se você está como eu, às vezes sem forças, às vezes achando que está faltando recurso, às vezes olhando para os destroços falando, não tem jeito, não tem jeito. Deus olha e Deus dá os meios, Deus dá os recursos, assim como fez através da vida de Neemias. Faz em mim, faz em você, faz através de nós. Vamos ler Neemias capítulo 3, nós já temos estudado o contexto anterior, então não vou dizer tantos detalhes, mas vamos lá. Olha só o começo, a partir do versículo 1. O sumo sacerdote Eliasabe, os seus colegas sacerdotes, começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Prestem atenção quantas vezes se repete a palavra reconstruíram neste capítulo. Eu te faço o desafio de contar quantas vezes se repete. Pode ser que na sua Bíblia usa o sinônimo disso, nós lidamos aqui com uma tradução, a Bíblia não foi escrita no português, nós temos aqui a tradução, mas a ideia é a mesma. Vamos continuar, preste atenção, esteja atento a esta palavra reconstrução. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Primeiro nós temos o versículo falando sobre a reconstrução. Logo depois da reconstrução nós temos uma palavra diferente. Qual que é aqui? Consagraram. É interessante que isso acontece no capítulo 1, isso acontece no capítulo 2, isso vai acontecendo aqui no capítulo 3 e acontece no livro todo, não somente nesses capítulos. A reconstrução de Deus, o projeto de Deus restaurar, mas também tudo precisa ser consagrado ao Senhor, tudo precisa ser alinhado aos propósitos do reino de Deus, aos princípios do Senhor, não à nossa vontade. Quando eu consagro ao Senhor, eu coloco diante de quem o Senhor é, e a gente vai continuar aqui. Depois construíram um muro até a torre do Sem, que consagraram até a torre de Ananel. Os homens de Jericó construíram um trecho seguinte. Isaccur, filho de Inri, construiu logo adiante. A porta do peixe foi reconstruída pelos filhos de Asená. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Meremote, filho de Urias, neto de Jacós, fez os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, neto de Mesabel, fez os reparos. E o seu lado, Zadok, filho de Baná, também fez os reparos. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação dos seus supervisores. A porta de Gesana foi consertada por Joiada, filho de Passeia, e por Mesulão, filho de Bessodias. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. No trecho seguinte, os reparos foram feitos por Melatias, de Gibeon, e Jadom, de Meronote, homens de Gibeon e de Mispá, localidades que estavam sob autoridade do governador da província de Trans-Eufrates. Uziel, filho de Araías, um dos ouvires, fez os reparos do trecho seguinte, e Ananias, um dos perfumistas, fez os reparos ao seu lado. Eles reconstruíram Jerusalém até o Muro Largo. Refaías, filho de Ur, governador da metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, Gedaías, filho de Urumaf, fez os reparos em frente de sua casa. E Utus, filho de Usabinéias, fez os reparos ao seu lado. Malquias, filho de Arim, e Uzabe, filho de Pat-Moabe, repararam outro trecho, a torre dos fornos. Salum, filho de Alois, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte com a ajuda de suas filhas. O texto continua e se repete muitos nomes, trava a língua, como a minha língua já foi travada e já deu umas engasgadas boas aqui. Eu vou pular algumas partes.
Aquilo que está repetido de forma igual, eu vou pular, mas eu vou ler os próximos versículos que são destaques diferentes daquilo que se repete de forma igual. Na sua casa, leia o capítulo todo, por favor. Vamos lá para o versículo 15. A porta da fonte foi reparada por Salum, filho de Coazé, governador do distrito de Mispá. Neemias, filho, estou pulando, está indo para o 16 agora. Neemias, filho de Asbuque, governador da meia tribo de Ben-Ur, fez os reparos até a frente dos túmulos de Davi. Estou pulando para a segunda parte do 17. Sobre a responsabilidade de Reum, filho de Bani, junto a ele, Asabias, governador da metade do distrito de Keila, fez os reparos em seu distrito. Pulando um pouquinho mais, versículo 18, parte final. Sobre a responsabilidade de Binui, filho de Anadad, governador da metade do distrito de Keila. Ao seu lado, Ezer, filho de Jesua, governador de Mispá, reconstruiu outro trecho. Vou pular um pouquinho lá para frente, versículo 22. Os demais reparos foram feitos por sacerdote das redondezas. Depois, Benjamim e Azube fizeram os reparos em frente de sua casa, pulando lá para o versículo 25. E Palau, filho de Azai, trabalhou em frente da esquina do muro da torre que sai do palácio. Eu li para vocês aqui algumas informações diferentes e agora eu quero tentar organizar essas verdades para que a gente tire daqui os princípios que Deus deseja nos ensinar. Primeiro, é que eu não sei se você percebeu que tinha todo tipo de gente e todo tipo de grupo de pessoas servindo. Em quase todos os versículos, se não um, todas as pessoas serviram de igual forma. Uns serviam para fazer algo e outros serviam para reparar e ajustar e completar aquilo que eles fizeram. Em quase todos os versículos se repete essa mesma verdade. Pessoas se dispondo a servir. Um fazendo algo, o outro fazendo outra coisa. Eu tentei dar uma ênfase aqui na leitura, quando se repetia a palavra reconstrução e quando se repetia a palavra consagração, que são coisas importantes desse capítulo, que são princípios que precisam ser entendidos. Se você deseja restauração sobre a sua vida, se você deseja restauração na sua casa, se você deseja restauração na sua igreja, no seu ministério, no ambiente onde você trabalha, algumas coisas são fundamentais, dentre elas, aquilo que nós já ouvimos nas outras pregações, e também o quê? Entender que o nosso Deus deseja restauração. Deseja tanto restauração que nos criou com amor, graça e misericórdia, mas nos deu a liberdade de escolhermos viver com Deus ou não. E aí uma grande discussão dessa liberdade. Não estou falando sobre calvinismo nem sobre arminianismo. Mas Deus, em sua graça, nos dá essa grande oportunidade. Deus nos escolhe. E aí o que nós muitas vezes fazemos? Viramos as costas para Deus. Quando viramos as costas para Deus, nós sabemos aqui pela leitura bíblica, por tudo que nós já temos estudado, o pecado entra, nos desconstrói, nos desfigura, perdemos a imagem de Deus nas nossas vidas e tantas coisas viram um caos. Às vezes demora um pouco mais para percebermos, outra hora esse caos se instala de uma forma que é tão perceptível, mas enfim, essa é a situação. Deus rompe a história, e o que Deus faz? No romper a história, Deus nos encontra em Jesus Cristo, que toma o nosso lugar de pecadores, aquele que nele confia, aquele que nele coloca a sua esperança, e então ele nos dá vestes limpas, limpa, vida purificada. O que ele fez com tudo isso? Restauração, reconstrução. Mas na obra do Senhor, no serviço do Senhor, é necessário que a gente entenda que o nosso modo de viver, o nosso modo de servir, o nosso modo de valores é falho, é pequeno. Quando nós oramos ou repetimos os princípios da oração do Pai Nosso, nós vemos do começo ao fim da oração que Jesus nos ensina a orar, o quê? Tudo para o reino de Deus, tudo para a glória de Deus, porque o meu reino, a minha vontade, o seu reino, a sua vontade, as nossas preferências são muito limitadas. Nós somos egoístas. Quando nós achamos que é algo bom, o que acontece é que vai ter deturpação, e ao invés de uma reconstrução real, a coisa fica bagunçada, a coisa não tem o resultado que Deus deseja operar. Por isso é necessário consagração.
quando nós lemos a palavra, quando nós ajustamos as nossas intenções, as nossas motivações, de fato Deus então vai reconstruindo tudo isso, e Ele faz a reconstrução. Com reconstrução, com a consagração, a gente volta para outras partes importantes desse texto bíblico. Vocês perceberam, como eu percebi, lá no versículo, começou lá no versículo 7, finalzinho dele, líderes ou filhos de líderes que se puseram a servir? Vocês perceberam que isso se repetiu um pouquinho mais abaixo no 8, depois no 9, depois no 12, depois no 15, depois no versículo 16, depois no versículo 17, e se repetiu algumas vezes no capítulo, que todas as vezes descrevia o filho de fulano, líder de tal área, governador de tal área, responsável por tal distrito. E aí, se você perceber, o que esses filhos fizeram, não colocaram a mão na massa não, tijolo não, sujeira não, vou ficar aqui na supervisão, dando uma olhadinha e dizendo que eu acho bom, que eu não acho, essa cor eu não gostei, essa movimentação está me incomodando, isso eu não gosto. E esses filhos dos líderes fizeram exatamente como eles queriam, numa palavra bem jovem, porque eu estou ficando velho para eu fazer de conta que estou jovem, só que não. Os líderes, repetidamente, e os filhos dos líderes serviram da mesma forma como qualquer outro. Porque Deus, o dono da palavra viva e eficaz, que é suficiente para nos fazer piedosos e vivermos tudo o que Deus tem para nós, permite um capítulo inteiro cheio de repetições estranhas, difíceis de ler, de nomes complicados, para mostrar para mim e para você que existem princípios em como Deus governa restauração, reconstrução, em como Deus lidera o servir. O princípio é um: todos somos iguais, todos devemos servir, de igual forma, do mesmo jeito. Por que eu li o texto de Jesus antes de entrar aqui em Neemias? Porque o Antigo Testamento precisa ser lido juntamente com o Novo Testamento, porque os dois se completam e mostram para a gente a mesma verdade. Jesus desconstruiu essa forma de chefe, de chefiado, de minha vontade, e Deus então constrói algo que cada um faz a sua parte, cada um fazendo a sua parte, valorizando a parte do outro, a gente se soma e a obra é completa, e Deus então nos chama a restaurar. Como está lá na sua casa? Qual o seu papel dentro do seu lar? Quantos filhos nós temos aqui que ainda moram na casa dos pais? Levante as mãos, por favor. Levanta a mão bem alto, vocês são jovens, bonitos aí, ó. Que bênçãos. O que Deus tem te chamado dentro da sua casa, dentro do seu lar, ali com seu pai e com a sua mãe, para fazer diferença? Não vou pedir para levantar as mãos, mas quantos de nós somos pais, maridos, esposas? Deus tem nos chamado a fazer a obra de restauração ali dentro, aonde cada um faz o seu papel e respeita o papel do outro. Mas nós temos um versículo assustador, no meio de 32 versículos, nós temos um versículo assustador, versículo 5. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação dos seus supervisores. Vocês perceberam que em todos os outros versículos, cada um fazia a sua parte, cada um cumpria o que devia, e em nenhum momento foi dito que alguém foi insubmisso à sua liderança, em nenhum momento foi dito que os nobres, o de linhagem adequada, o da família de fulano, fez ou deixou de fazer do jeito que queria. Não, todos os outros fizeram de forma certa, mas Satanás, o diabo, aquele que quer atrapalhar a restauração e a construção de Deus no seu lar, a restauração e a construção de Deus dentro da igreja, lá no seu ambiente de trabalho, na sociedade, na escola, vai colocar no meu coração e no seu coração egoísmo, ao invés de consagrarmos a Deus, ao invés de nos dispormos a Deus e fazermos a nossa parte, respeitando e honrando a parte do outro, nós vamos querer interferir e dar dica na parte do outro, quando na verdade Deus nos chamou a fazer a nossa parte. Ah, mas eu sou da linhagem de fulano de tal. Ah, eu sou da família fulano de tal. No reino de Deus não tem nada disso. No reino de Deus você é o que você é,
um filho amado, resgatado, restaurado, remido, do qual Deus continua transformando e quer usar como agente restaurador aonde você está. Dentro de casa, cada um fazendo um papel. Dentro da igreja, cada um fazendo o seu papel. Na sociedade, cada um fazendo o seu papel. Olhando para a parte que o Senhor confiou a mim, o Senhor vai restaurar. Mas será que a palavra de Deus vem para mim dar uma incomodada, agora para dizer que eu sou velho, como um tapa de luva de pelica, dar uma chacoalhada em mim e em você? Será que você estamos nos sentindo nobres demais para fazer parte dessa reconstrução? Quantos maridos como eu, não levante a mão, deixa só eu me expor, muitas vezes se sente orgulhoso demais, bonzinho demais, digno demais, para de novo fazer aquilo para o seu filho, para de novo fazer aquilo para a sua esposa? Quantas esposas se sentem orgulhosas demais, soberbas demais, boas demais, como eu, que apesar de ser marido, sou orgulhoso, sou soberbo, e não, de novo não, agora que o outro faça, se o outro não fizer, também não faço eu. É assim em casa, é assim com filhos, é assim na igreja, é assim na sociedade. Eu não concordo com a política, o presidente não me representa, o governador não me representa, o pastor, então pastor Walter, esse não me representa. Bem-vindo ao time, mas eu sirvo ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que permitiu que Neemias se levantasse para levantar uma reconstrução de toda uma nação, assim como Deus deseja usá-lo dentro do seu lar, dentro da sua casa. Não há nobres, não há nobres, não há nobres. É interessante, né? Nós pastores, o Josi, Clóvis, eu, a gente se depara com umas coisas muito engraçadas no serviço do reino de Deus, porque é muito natural líderes nos procurarem e dizerem algo mais ou menos assim: pastor, mas precisa tanto mudar o ministério infantil, porque o ministério infantil está assim, assim, assim. E aí é o líder, não é isso, tá? É só um exemplo, vou usar o exemplo do Marcelo, que o Marcelo é meu amigo, então dá para, se ficar bravo, dá para a gente resolver mais fácil. Então o Marcelo é líder do louvor, mas ele procura um de nós pastores, mas lá no ministério infantil não está legal, precisa mudar isso, precisa mudar aquilo. E aí às vezes a gente tem vontade, né? A gente dá aquela risadinha segurada, mas a gente tem vontade de: Marcelo, meu irmão, cuida lá do ministério do louvor. E se você tem uma dica, procura lá a líder do Ministério Infantil, ajuda ela lá, se dispõe. Mas a gente quer dar pitaco, agora fiquei jovem de novo, né? Pitaco na coisa do outro, mas a gente esquece de olhar para a nossa parte. Quando a nossa parte tem tanta coisa para a gente fazer melhor, tem tanta coisa para a gente consagrar mais a Deus, para a gente fazer a nossa parte. Vocês viram quantas vezes se repetiu o que cada um fazia? Vocês perceberam que em alguns versículos colocava a profissão da pessoa, aquilo pelo qual ela estudou, ela se formou para se capacitar em fazer? Vocês perceberam que tinha perfumista servindo em determinadas coisas? Tinha outras funções? Na casa de Deus é assim, dentro de casa é assim, na sociedade é assim. Não tem a ver com o meu título que eu recebi: eu sou pastor, então como pastor eu só prego, não faço mais nada. Não prego, aconselho, capacito, treino, lidero, o resto eu não faço. Não. Nós vamos fazer aquilo que precisa, aquilo que o Senhor colocar para a gente fazer, sem essas nobrezas, sem essas titularidades. E Deus então vai desconstruindo tudo isso. Mas tem uma outra coisa que me chama muita atenção, está lá no versículo 12, olha só. Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte com a ajuda de suas... O quê? Vocês perceberam que quando Deus vai fazer uma reconstrução, uma restauração, todos nós vamos pôr mão na massa? Meu irmão, minha irmã, quantos de nós temos envolvido a nossa família no servir o reino de Deus dentro da nossa casa, com a nossa vizinhança, na escola, na sociedade, aqui dentro da igreja? Nós não podemos sair desse culto hoje sem que cada um de nós nos comprometamos a servir a Deus na sociedade, na reconstrução que o Senhor tem feito na história do povo. Sem nós, maridos, mulheres, filhos, cada um de nós nos juntarmos para servir ao Senhor. Há tanto espaço para servir nessa igreja, há tanto espaço para servir na nossa sociedade, há tanto espaço para servir no reino de Deus espalhado por este mundo. Quantos dons Deus tem te dado, quantos talentos Deus tem nos dado. Nós como líderes e como pastores, nós vemos pessoas incríveis,
Gente, eu olho para alguns de vocês aqui, eu sou profundamente encorajado. Não somente eu, não estou falando aqui, mas eu falo em nome dos pastores. Porque a gente olha para vocês e a gente vê vocês o tempo todo com mangas arregaçadas e trabalhando, braço na obra, pé na obra, pernas na obra e trabalho e serviço. É incrível quantos de vocês nos encorajam. Mas sabe uma coisa que nos entristece? Alguns ficam muito sobrecarregados. Ficam tão sobrecarregados que às vezes até perde o propósito e o objetivo de servir com excelência e equilíbrio dentro de casa, dentro de cada ambiente do seu próprio papel. Mas quando cada um de nós fazemos a nossa parte e juntos como família envolvemos aqueles que fazem parte da nossa família no serviço, a obra do Senhor é completa. A palavra de Deus vem para mim e vem para você em nos falar sobre a restauração que também acontece através do servir. A reconstrução acontece quando cada um de nós fazemos a nossa parte, quando paramos de querer dar pitaco no outro, de dar opinião no outro, e nós fazemos a nossa parte, honrando o trabalho do outro. Perceba que ninguém ficou dizendo, mas o trabalho da reconstrução da área norte é mais importante. Não, esse que reparou aqui as fechaduras é mais importante. Os nobres, não, todas as partes eram importantes. Pergunta para mim e para você, quem você é hoje? Alguém que se considera tão imundo que acha que não pode servir? Não há espaço para esses no reino de Deus, porque em Cristo Jesus, aquele que nós cantamos, que morreu a nossa morte, mas ressuscitou, transformou cada um de nós igualmente diante de Deus, remidos, restaurados, santificados para a obra do Senhor. Uns um pouco mais bonitinhos em um período e uma área, outros um pouquinho mais desajustados em outra, mas todos nós restaurados e remidos, úteis na mão do nosso Deus. Todos nós igualmente. A oração do Pai Nosso: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Tudo é no plural, tudo é corpo, tudo é povo de um Deus que nos restaurou e nos chamou. Quem é você? Alguém que não está se sentindo, não me sinto sujo, não me sinto indigno, na verdade me sinto um pouco bom demais para servir no meio desse povo aí. Um pouco bom demais para tentar de novo dentro da minha família, com esse, com aquele outro, com esse pastor, com esse líder, com essa igreja. Que em nome de Jesus, se você como eu, que às vezes já me senti assim, todos nós, cuidado, às vezes a gente se sente assim, permita que o Espírito Santo de Deus revele no seu coração. Se em alguma área, se em algum canto você se sente um pouco nobre demais e não quer ajudar no serviço, tem rejeitado a orientação daquele que Deus colocou para liderar, peça perdão ao Senhor agora. O nosso Deus é o Deus que perdoa. 1 João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar, e então nos torna aptos a servir. Que nós todos possamos nos colocar à disposição do Senhor, no serviço do Senhor, mais e mais. Existem tantas coisas que poderiam ser destacadas nesse texto, e nós poderíamos ficar falando a noite toda a respeito disso. Mas eu tenho algumas perguntas para você, e aí então nós vamos usar um pouco da projeção agora. Perguntas que possivelmente você vai ficar até cansado, né? A Thalita falando: amor, acho que tem muita pergunta. Eu falei: mas vou tirar essa? Não vou. Vou tirar aquela? Não vou. E não consegui tirar nenhuma. Mas porque eu acho que nós precisamos nos perguntar. Permitir que o Espírito Santo de Deus pergunte para nós, cansativo ou não, repetitivo ou não, aonde nós estamos e aonde o Senhor quer nos levar. Porque no meio de toda a bagunça de reconstrução, o Senhor quer usar você. O Senhor quer usar você. É essa área mesmo que está te incomodando. É isso daí que você fala: não tem jeito. É essa pessoa que você fala: não. É aí que o Senhor quer que você ore um pouquinho mais. É aí que o Senhor quer que você consagre um pouco mais. E no meio de pessoas imperfeitas como eu e você, mas resgatadas, remidas, restauradas pelo sangue de Jesus, pelo perdão de Cristo, pela transformação de Cristo, é que nós somos chamados a essa pergunta. No próximo slide nós temos a seguinte pergunta: você tem se disposto a servir? Não, vou te perguntar de novo. Eu não estou perguntando se você está disposto a liderar, se você está disposto a assumir um posto onde você vai fazer aquilo que você quer e aquilo que você acha que deve ser feito. A pergunta é: Walter, você está disposto a servir? E você usa o seu nome e faça a mesma pergunta. Aonde Deus está te chamando para servir e você não quer? Vindo para cá, sair de casa
e eu vi um grupo de pessoas, e eu nem estava lembrando da pregação. E aí o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração para orar por aquelas pessoas. Eu falei, meu Deus, se eu vou orar por essas pessoas, o Senhor vai mandar fazer alguma coisa, tenho certeza. Eu falei, não, Deus, deixa quieto. Eu falei exatamente assim, não, Deus, deixa quieto. Aí o Espírito Santo de Deus me lembrou do capítulo de Neemias que nós íamos ler. E eu falei, tá bom, Deus, se o Senhor quiser usar de alguma forma, faz alguma coisa. É o povo que eu não quero ser usado, é o povo que eu não quero conversar. Orar tudo bem, servi-los não, só que sim. Walter, você está disposto a servir? Walter, você está disposto a servir? Você tem consagrado, Walter, ao Senhor o seu servir, ou você tem servido para você? Você tem servido do seu jeito, no seu tempo, na sua forma? Walter, você tem consagrado ao Senhor o seu servir? Espero que você faça essa pergunta com o seu nome também. Qual a sua motivação, Walter, no servir? Qual a sua motivação no servir? Ai, que pergunta chata. Porque quando a gente avalia de verdade a nossa motivação no servir, se você for só um pouquinho sincero, você vai ficar com vergonha de você mesmo e você vai querer mudar de assunto. Porque mesmo cheio de boas intenções, eu que prego para você aqui, também tenho más intenções. Mas na graça de Cristo, posso chegar ao altar de Cristo e dizer, Senhor, me purifica. Purifica a minha intenção, purifica-me, ó Deus. Purifica-me, ó Deus. Purifica-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Purifica a nossa motivação no servir. Você entende e respeita cada pessoa e função no servir? Não, Deus, essa pergunta não. Mas eu sou nobre. Olha onde eu já cheguei, olha tudo que eu fiz, olha tudo que eu sofri para estar aqui, para conquistar o que eu conquistei, para ser o que eu sou. Esse fulano não sabe nada. Walter, você entende e respeita cada pessoa e função no servir? Walter, sua patente, status, linhagem é ou pode ser um obstáculo no servir? Quantas coisas, quantos nomes, quantos títulos, quantos status, quantas vontades, quantas preferências, quantos envolvimentos, quantos grupos sociais que nós fazemos parte na sociedade, ou mesmo dentro da igreja, nos impede de servir ao Senhor, como Ele nos chamou. Me impede de servir ao Senhor, como Ele me chamou. Eu me lembro de uma oração que eu fiz, uma família de não cristãos, estava conhecendo a Cristo, conhecendo a palavra de Deus. Eu falei, Deus, um dia eu gostaria muito de ter muito nome e honra. Tinha um pastor que estava pregando e ele era incrível, e a vida dele me inspirou, e eu falei, Deus, se eu fosse como esse homem, um dia eu poderia falar para tanta gente, eu poderia influenciar tantas pessoas. Deus tem me dado a oportunidade de pregar para grupos menores, grupos maiores, num lugar e no outro. E eu preciso confessar para você que não são poucas as vezes que o título e o status que Deus me deu me impede de servi-lo com mais excelência. Porque eu deixo de confiar em Deus, porque eu quero fazer do meu jeitinho, porque eu deixo de honrar o trabalho do outro. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz e coloca ordem na minha e na sua bagunça. E Deus me dá a oportunidade de fazer essas perguntas e de ser transformado por Ele. No próximo slide, na próxima projeção, nós temos outras perguntas. Walter, você está focado e dedicado na sua oportunidade de servir? Na sua oportunidade de servir, Walter? Para de olhar para o lado, para de olhar para o outro, faça aquilo que eu dei oportunidade de você fazer. Walter, onde, ou melhor, como e onde Deus está o chamando para ser um construtor ou um restaurador? Walter, você entende e respeita o servir em conjunto? Walter, você valoriza e entende a importância do serviço do outro ou se acha superior? Na próxima projeção, Walter, quais são as suas motivações, atitudes, palavras, ações e reações que Deus quer purificar no seu servir hoje? Walter, como, com quem, de que forma você pode servir a Deus, onde Ele tem te inserido hoje? E aí no último slide, eu acho que tem um resumo de tudo isso que nos encoraja. E antes de lê-lo, olha de novo aqui para mim, esquece a projeção lá rapidinho. Aonde tem espaços faltando algo a ser preenchido? Talvez orar um pouco mais, talvez jejuar um pouco mais,
talvez apenas continuar fazendo aquilo que você já está fazendo. Aonde Deus te chama a ser mais um instrumento, mais uma ferramenta, ou mais uma parte que vai completar a obra que Ele deseja restaurar, reconstruir. Talvez seja na sua própria vida. Deus tem colocado recursos, perceba os recursos que Deus tem colocado. Então vamos lá para concluir. Deus nos escolheu para trabalhar juntos, consagrar tudo a Ele, fazer nossa parte, honrar o servir do outro, em todo lugar. Nossas casas, estudo, trabalho, lazer, igreja, aonde Deus nos colocar e a nossa influência puder chegar. Será que vocês poderiam ler? Conto até 3, vocês bem forte, pregando isso para vocês, pregando essa verdade para os nossos irmãos, uns aos outros, saindo daqui encorajados, fortalecidos por esse Deus que tem uma obra grande. E depois eu vou terminar com um versículo. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Senhor, ouça o clamor de nós, o teu povo. Nos faça servos que levem vida, restauração e reconstrução por onde cada um de nós passarmos, a começar na nossa casa, na nossa igreja. Senhor, como tu fizeste na vida de Neemias, neste versículo que eu vou ler, faça em nossas vidas. Neemias capítulo 6, um dos versículos, versículo 3, parte B. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por diversas vezes houveram tentativas de intimidação, de distração e de tudo para atrapalhar a obra que Deus intencionava fazer através da vida de Neemias na história do povo de Israel. Mas Neemias, repetidas vezes, repete essa mesma frase ao longo do livro: eu não vou descer. Eu não vou parar a construção para gastar tempo com o que não precisa. Eu não vou parar a construção e gastar energia no que precisa. O Senhor me chamou para uma grande obra e eu vou continuar fazendo. Você pode fazer essa oração ao Senhor? Feche seus olhos, ore isso ao Senhor. Vamos juntos nessa oração. Obrigado, Senhor, porque gente tão pequena, gente tão imperfeita, gente tão falha, tão destruída, tão desconstruída como eu, como os meus irmãos, podemos ser amados por alguém tão perfeito e tão puro como o Senhor. Obrigado, Senhor, porque a obra do Senhor não tem nada a ver com aquilo que somos, mas tem tudo a ver com aquilo que o Senhor é, e com aquilo que o Senhor fez e com aquilo que o Senhor fará. Obrigado porque nessa esperança é que nós podemos olhar para as nossas vidas, para os nossos destroços em nós, no nosso meio, à nossa volta, e podemos ter alinhado as nossas motivações, as nossas intenções, e sermos instrumentos do Senhor em Tua obra. Senhor, opera na vida de cada um aquilo que o Senhor nos chamou, aquilo que o Senhor falou conosco nessa noite. Não permita, ó Deus, que as distrações, que os impedimentos ao longo do dia a dia, no nosso coração, à nossa volta, os inimigos, o diabo, venha atrapalhar a obra que o Senhor começou de restauração em nós e através das nossas vidas. Nos ajude a olhar para o princípio da consagração, nos ajude a olhar para o princípio da motivação correta, do valorizar o serviço em conjunto, do focar no nosso trabalho, naquilo que o Senhor nos deu a oportunidade de fazer, enquanto o Senhor coordena o restante de toda a obra. Liberta-nos. Não permita, ó Deus, que títulos, que honras, que status ou quaisquer outras coisas em nós venham nos atrapalhar de servi-lo, de amá-lo e de reconhecer que somente o Senhor é grande e que o Senhor é o chefe da reconstrução. Restaura-nos. Quantas vidas em nossas casas precisando de libertação, quantas áreas em nossas vidas precisando de cura. Em nome de Jesus, encontra-nos. Em nome de Jesus, restaura-nos. Senhor, quantos ambientes nós estamos e nos achamos sujos, imperfeitos e pequenos, mas ambientes e pessoas que nem te conhecem, nem sabem da possibilidade do perdão, da restauração. Em nome de Jesus, usa as nossas vidas, inclusive, ó Deus, naquele ambiente que eu passei no caminho para cá, aquelas pessoas que eu vi e achei feias, achei sujas, achei fedidas. Perdoa-me porque eu sou muito mais sujo, muito mais fedido do que elas. Perdoa-me porque eu sou muito inferior a elas. Mas o Senhor me restaurou,
o Senhor tem me limpado, o Senhor tem me restaurado, perdoa-nos e leva-nos, ó Deus, leva-nos, ó Deus, a esses parentes que nós olhamos e julgamos, leva-nos, ó Deus, a esses vizinhos que nós julgamos, leva-nos, ó Deus, a esse ambiente de estudo, de trabalho que nós olhamos e achamos que não tem esperança. Senhor, em nome de Jesus, revela-se para essas pessoas através de gente como nós. Usa as nossas vidas, usa as nossas orações, usa as nossas palavras e confunda-nos em meio à nossa pobreza, pequenez, insignificância, orgulho, soberba, da grandeza do Teu poder, da grandeza da Tua graça derramada através de nós em tantas vidas. Nos ajude a Te servir, nos ajude a ver a Tua obra e a continuar deixando o Senhor trabalhar nessa obra de restauração que o Senhor começou em nós e através de nós. Aquilo que eu não sei pedir por alguém que se achegou aqui destruído, precisando de restauração e construção, não acreditando que nem mesmo o Senhor pode fazer algo. Em nome de Jesus, traga a fé. Em nome de Jesus, traga, ó Deus, a convicção de quem o Senhor é, para que estarrecido, maravilhado com a grandiosidade de quem Tu és, possa sair animado, possa sair empolgado, com a certeza de um amor que o encontra, com a certeza de um perdão que o encontra, com a certeza de um Deus capacitador que pode usá-lo. Em nome de Jesus, leva-nos além, em nome de Jesus, amém, amém.